tá? Então tá tudo no esquema. Aí no final, interrompe e espera, eu boto aí Bernardo, tá? Gente, Deus abençoe vocês. Eu vou lá para a classe dos casais hoje. Ei, só te falar, eu não vou poder ficar pro culto, aí eu te devolvo. Eu vou vir aí, tá? Perfeito. Gente, bom dia. Vamos lá. Quem pode orar pra gente começar, por favor? Eu posso. Por favor. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por justiça. Obrigado, Deus, por ter dado força para cantar a campo, Deus. Obrigado, Deus, por ter me dado a capacidade de nos aventura. Obrigado, Deus, por ter dado essa igreja, Senhor Deus, e esse momento para aprender mais da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que tem feito na nossa vida, mesmo que nós não percebamos isso. Ajude-nos para que nessa aula nós possamos entender o que a tua voz tem a dizer, Pai. Temos ouvidos sensíveis para escutar a tua voz, Senhor Deus, e não julgarmos a nossa vontade. Esta é a nossa nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, quero só autorizar aqui o Mateus. Bom dia, Mateus. Não tá aparecendo. Estou te escutando bem baixinho. Qualquer coisa você pode ir participando da aula, como você sempre faz com o Caulinho, e eu passo aqui para a galera a sua mensagem. Acabamos de fazer a oração inicial e vamos ler o texto. Vamos lá, galera. Bom dia, Mariana. Tudo bem, gente? Romanos 15, de 1 a 13, por favor. Não estou pretendendo usar o quadro. Alguém se incomoda, faz muita diferença. Obrigado. Vou ler aqui, tá? Todo mundo. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Vamos começar a ler agora Romanos 15, de 1 a 13. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Eu não sei se todo mundo estava aqui nos dois últimos capítulos, que eles são muito importantes para entender aqui é como se fosse meio que uma espécie de conclusão, por mais que Paulo vai abordando outros pontos, trazendo algumas fundamentações. Ele até brincou aqui com o Lucas, que a gente vinha tratando nos capítulos, nos versículos anteriores, sobre a questão dos alimentos, que aí Paulo começa a fazer uma divisão entre cristãos fortes e cristãos fracos. E aqui, mas não só isso, Paulo se identifica como forte. Que ele fala que nós, que somos fortes, devemos acolher uns aos outros. E, salvo engano, segundo Filipenses 2, 3 ou 4, ele vai falar que nós devemos considerar como superiores o nosso próximo, que é um exercício de humildade assim absurdo, mas que aqui reflete o
caráter da igreja e como ela, como instituição, consegue ser uma instituição plural, estou falando de instituição mais clara, que um propósito de Deus, em temas secundários, que quando que se olha de fora parece que é todo mundo igual, apesar de ter algumas igrejas diferentes. Geralmente o pessoal do mundo tem a ter essa noção de que é como se fosse uma coisa só. De um lado vai ser como nós vamos ver aqui, mas isso mostra como que nós, e isso é uma tendência dos que se considera forte, menosprezar e ignorar aqueles que eles julgam fracos. E aqui Paulo não está falando para você, porque todas as ideias são iguais, porque não existe ideia melhor do que a outra. Não, ele está sendo até mais enfático. Olha, existe mesmo o forte e o fraco, mas isso não vai atrapalhar a unidade do corpo de Cristo. E vocês, e aí vem uma repreensão muito forte, que ele fala que nós devemos suportar as debilidades dos nossos irmãos. Aqui o John Stott coloca como o sentido dessa palavra suportar, ele não é enfático como o John MacArthur no estudo dele, nos comentários. O John Stott ele vai falar que aparentemente esse termo suportar vem de dar suporte mesmo, não de tolerar, no sentido como é mais comum utilizado no inglês. A gramática brasileira também, o dicionário também admite esse sentido, mas ele não é tão usado. A gente geralmente usa suportar como uma questão de tolerar, de conseguir aguentar ali, conviver de alguma forma. O John MacArthur fala que não, ele é enfático. Aqui o sentido de suportar é de dar suporte, de carregar a cargas uns dos outros. E ele ainda cita como exemplo, não vou abrir aqui para ler esses textos, mas quem quiser depois dar uma lida, eu acho válido, Marcos 14:13 e Atos 15:10, que são o mesmo texto aqui no original, usado para carregar um homem e para carregar um cântaro de água. Então, para você ter noção aqui, como que o termo suportar aquele que se julga forte é importante e ao mesmo tempo que eles consideram um diferencial, mas que vai trazer um ônus, uma responsabilidade de cristão para o irmão que se considera fraco. Eu não vou abordar muito aqui o que seria o forte e o que seria o fraco, eu estou dando mais uma revisão mesmo, porque o Cauli já abordou esse tema. E no sentido de não agradar a nós mesmos como uma renúncia. Agora nem sinto tanto isso, mas a questão de congregar é uma renúncia. A gente até estava falando sobre a questão dos jovens, de ter mais comunhão, de estarmos mais juntos dos outros. Claro que geralmente quando a gente fala isso, a gente fala pensando na gente como igreja, mas também é algo que a gente faz para o mundo, para o jovem se sentir acolhido, para o jovem ter um local quando chegar, e que envolve uma questão de unidade, e que é bom para a gente, mas é uma questão para a glória de Deus. Aqui Paulo fala no sentido de uma unidade para a glória de Deus. Não é para você agradar a si mesmo. Ele vai dar o fundamento mais na frente, que é Cristo. O próprio Cristo não agradou a si mesmo. E aqui tem uma questão, então eu não posso desagradar em nada o meu próximo. O Cauli leu lá em Coríntios o texto que fala sobre não escandalizar, e na verdade muitas vezes esse texto é utilizado como uma defesa para pessoas que não gostam daquilo e se sentem escandalizadas. Na verdade não é isso, aquilo ali é para pessoas que de fato se sentem vulneráveis e se sentem tentadas a pecar pela sua conduta. E na verdade isso virou um mantra, antes bem mais, eu não sei se hoje ainda está com tanta força, de querer tentar frear a sua liberdade porque pessoas se sentiam escandalizadas. Na verdade, se a pessoa se sente, ela já não está tão escandalizada assim, ela não concorda e tenta usar isso para te frear. E não é o sentido do texto bíblico. Mas a questão que aqui se coloca o próximo não gosta, como é que vai ficar aí, até que ponto vai esse limite aí? Isso na prática é uma questão que pode ficar um pouco cinzenta, mas aqui existe uma questão bem diferente, que pode ser interessante. O John Stott mesmo faz essa diferenciação, que é agradar o próximo para a edificação, não é qualquer agrado. E aí a edificação também ela coloca uma série de renúncias e geralmente a nossa natureza pecaminosa ela tenta resistir os tratamentos de edificação que a Bíblia nos coloca. E aqui
tem um sentido totalmente diferente do que agradar o homem, que geralmente a Escritura trata como algo, uma ofensa a Deus, como a antítese de agradar o próximo, porque trata de uma questão moral conivente, de você concordar com aquilo ali. E isso aqui, ele vai tratar mais à frente, mas eu sempre dou spoiler, porque eu começo a tratar do tema, geralmente a Bíblia dá uns parênteses, são para questões secundárias. Isso aqui é agradar o próximo, você ser conivente. Não é para uma questão claramente, biblicamente escancarada, uma questão que foi revelada, não. Isso aí, se causar alguma confusão, que cause. Não é sobre isso que nós estamos tratando. O que a gente pode ter é um bom senso ao exortar o irmão, a ter mais cuidado, a tratar alguns temas pela sensibilidade da pessoa. Mas aqui, se for alguma questão bíblica, que se chateie. Não é isso aqui que a gente está tratando. Estamos tratando de questões secundárias que a Bíblia admite uma concordância e que se trata de dois cristãos sinceros que buscam obedecer. O John Stott usa até o termo ansiosos por obedecer, mas que tem alguma dúvida e chegam a conclusões distintas. É disso aqui que o tema está tratando. Alguém pode ler aí Gálatas 1:10, porque é um bom exemplo do que seria. Bom dia, Aline, tudo bem? O texto bíblico está aqui, Romanos 15, de 1 a 13. A gente já deu uma introduçãozinha, mas ainda estamos um pouco meio que no começo. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. É isso mesmo, você vê que Paulo coloca até como condição de ser servo. Ele falou, se eu estivesse aqui para agradar a homem, nem servo de Cristo seria. Até porque ele sabe muito bem o que é desagradar a homens por causa do seu ministério com Cristo. Então aqui tem uma diferença e para você ver, é sempre bom, o Lad Jones fala que é sempre bom a gente expor um texto levando em consideração o outro, para a gente ter essa noção, e não, ele utiliza o termo não expor um texto ao ridículo. Então é sempre bom ter essa noção aqui para não ficar essa questão de agradar o homem enquanto se deve agradar o próximo, e uma agradação, uma forma de agradar que leve à edificação. E aqui, qual é o fundamento que ele já coloca no versículo 3? Porque Cristo não agradou a si mesmo. E aqui ele está até sendo, de forma gentil, colocando a gente no nosso lugar. Porque como que você, servo de Cristo, que foi salvo pela graça, se sente no direito de menosprezar os seus irmãos por algumas questões secundárias? Aqui a gente estamos tratando de uma questão específica, que é a questão dos alimentos, mas que você consegue trazer esse aprendizado aqui para uma questão de discordância dentro da igreja, porque em última análise aqui está tratando de uma discussão secundária que não diz respeito ao texto biblicamente revelado, algo que comporta uma discussão, e que você pode usar isso para política, você pode usar isso para questões religiosas, que são secundárias. Repito, é sempre bom dar essa ênfase, seria uma tragédia não dar essa ênfase, e que na verdade isso aqui era um tema bem mais complexo, bem mais delicado do que alguns temas que dividem muitos cristãos hoje. Então assim, você vê algumas discussões pesadas sobre várias coisas que estão dividindo nossos irmãos, às vezes até questão teológica, arminianismo, calvinismo. Eu não vou nem falar política, porque a política pode inclusive ter algum respaldo bíblico assim, sobre uma questão que não é secundária, sobre uma questão assim, bíblica assim, e vir uma discussão, um corpo de discussão política que traga algo assim, uma coisa bíblica assim. Então eu não vou entrar nisso, mas sim, se for uma discussão política que não trate de algum tema que seja biblicamente revelado, que não contrarie o evangelho, for uma questão secundária, nós também temos que ter o bom senso, seja quem se acha forte, e a igreja como um todo, de entender que é uma questão secundária, que existe a unidade do corpo de Cristo, ela é bem maior do que
qualquer dessas discussões. E ele usa Cristo como fundamento aqui, e ele cita um dos salmos messiânicos. Ele não pega nenhum texto sobrenatural de algum milagre de Cristo. Ele pega justamente um salmo que foi entendido como uma predição messiânica, que eu acho que não tem necessidade da gente ler lá no salmo, porque está do mesmo jeito aqui para esses líderes. Vou pegar aqui a referência do salmo 69:9, que fala assim: as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. E aqui Paulo abre um parênteses em seguida. Aqui ele traz uma questão de constrangimento, que uma pessoa que entende esse texto aqui, que tem bom senso, ela vai buscar congregar de outra forma. Eu acho que vai dar um pouco um gelo aqui no nosso ego quando tenta discutir questões que são contrárias ao nosso entender, que acho que tem uma tendência natural você querer vencer algo, impor aquilo que você concorda. Pode ser até por uma questão de bom senso, por você achar que aquilo que você concorda é o melhor para a igreja, é a melhor solução, as coisas vão funcionar melhor se na verdade se o seu entendimento prevalecer, mas na igreja não funciona assim. É isso que Paulo está ensinando aqui. Você vai ver pessoas fazendo o que você discorda, fazendo um entendimento que você não julga ser o melhor. Você pode até entender que essa pessoa é fraca, mas o constrangimento aqui vem a partir da própria essência do Evangelho, que é o sacrifício de Cristo, e de uma pessoa que foi ultrajada e que não tinha defeitos para tanto, foi feita de forma injusta. E o que vem aqui que a gente precisa entender? Paulo abre um parêntese e aqui ele dá uma ligeira fugida do tema, que ele pega para tratar do Antigo Testamento. Aqui ele para de tratar da questão da aceitação e fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E claro que o tema do Antigo Testamento é bem complexo, tem coisa que aplica a gente da forma que era aplicado antes, tem coisa que não se aplica mais da mesma forma. O Cauli falou isso aqui na aula passada, sobre inclusive a questão de que se defende com mais ênfase de que a lei moral foi o que prevaleceu, mas sim, o que foi escrito foi, claro, escrito imediatamente para aquele contexto, mas Paulo nos mostra aqui que tem uma aplicação, e na verdade uma aplicação abrangente, claro que da sua forma, claro que com a sua adaptação. O próprio Jesus Cristo selecionou os mandamentos mais importantes para a gente ter noção do peso dessa discussão, mas ele fala que tudo que foi escrito de alguma forma vai servir para o nosso entendimento, e por isso diversos textos do Antigo Testamento estarem citados no Novo Testamento. E ainda assim tem gente que acha que o Antigo Testamento não serve mais para nada. E muitas coisas que se defendem que não se deve fazer, se defende simplesmente com um argumento: mas isso é coisa do Antigo Testamento, sem fazer as devidas ressalvas. E aqui o John Stott coloca, eu acho interessante fazer ele coloca 5 observações, que a mensagem atual do Antigo Testamento, feita todas essas ressalvas, ela é abrangente, ela abrange a gente de uma forma integral. O seu propósito é prático, ele não está aqui por uma questão de mera teoria, de mera doutrina, como pode dar entender no primeiro momento, mas é assim, de levar bom dia, Eduardo, a uma vida de piedade. Eduardo, o texto está aqui no quadro, Romanos 15, de 1 a 13. A gente está dando seguimento aqui. Fique à vontade, qualquer dúvida pode perguntar. Vamos lá. E o enfoque é cristológico. A gente pega uma questão de olhar tudo que Cristo tentou ensinar, revelar do Antigo Testamento. O Cauli também já tratou isso aqui muito bem. E feito esse parêntese aqui, você pega o versículo 4 aqui, ele está colocado no texto como um parêntese. Talvez uma forma de Paulo fundamentar
ele que tanto pregava a respeito da nova aliança, que talvez a princípio poderia ser contraditório ele pregar tanto a nova aliança, fundamentar suas ideias com base no Antigo Testamento, ele faz esse parênteses aqui no versículo 4 mostrando o fundamento com que ele faz isso. E aqui mostra uma finalidade. O versículo 5 diz assim: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Jesus Cristo. Aqui tem uma continuidade imediata no versículo 6, mas aqui já começa o que eu já tinha falado no início, que eu falei que ia dar o spoiler. Aqui o mesmo sentido, mesmo sentir que Paulo fala, é literalmente unidade de mente. E aí aprecia assim, o que Paulo está querendo dizer. Ele está falando aqui das questões primárias do Evangelho. Ele está falando aqui do sacrifício de Cristo, da revelação da palavra, tudo que tem aquilo ali, uma disposição bíblica expressa, que não dá para discordar com honestidade intelectual, a não sei que for uma questão de heresia, uma questão assim do inimigo mesmo. Ele fala aqui, vocês têm que pensar da mesma forma. E essa unidade de Cristo, ela se dá a partir da concordância que nós temos com o próprio Cristo. A partir da forma que Cristo é um exemplo, que a gente olha, que a gente consegue se amoldar aos preceitos bíblicos, que a gente tenta balizar o nosso caráter com o caráter de Cristo, cumprir ali na íntegra a moralidade bíblica, vai ter uma unidade entre a gente, vai ter uma forma, digamos, mais unânime de pensar. Por quê? Porque nós concordamos com o mesmo parâmetro. E aqui é a questão da unidade que vai comportar. E aí, mas para quê? Você deve perguntar. Primeiro, já tem um fundamento de Cristo, mas por que eu tenho que fazer isso? Na verdade, é bem mais confortável ficar na minha casa, não ter esse estresse. Mas a questão é que a finalidade disso aqui é com uma adoração conjunta. O Evangelho não é uma religião isolada que você faz o seu papel, você faz o seu trabalho e fica tudo bem. Aqui ele vai falar aqui: para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é por excelência, a gente fala religião, não é mais olhando de forma externa, uma religião, mas é a verdade revelada de Deus, muito mais do que uma religião, mais do que outras religiões. Mas ele é uma fé pública, ele é a cidade edificada sobre um monte, ele é a candeia que não deve ficar escondida debaixo da cama. Então, o propósito disso tudo aqui é a glória de Deus, é a forma de adoração que Deus quer levar os seus servos a terem. Não é simplesmente para ser todo mundo amiguinho. Claro, a harmonia, a questão do Evangelho envolve o amor de um para com os outros. Mas até essas coisas que para o mundo é um fim em si mesmo, você olhar, que legal, eles se dão bem entre si. Talvez isso para o mundo fosse o ápice, se dá bem entre si. É uma coisa que o ser humano tem dificuldade entre si, tem dificuldade e já seria admirável. Mas o crente ele não busca apenas se dar bem entre si. Existe uma forma de adoração que Deus se agrada, que precisa ser feita em forma de unidade, que precisa ser feito respeitando uns aos outros, inclusive a dificuldade que uns têm e que os outros não têm, independente da nobreza dessa dificuldade. E tem a Bíblia, em um primeiro momento, ela eu esqueci a referência bíblica aqui, mas ela, acho que é o próprio Paulo que fala que ela se alguém puder até me lembrar a referência, sabedoria para a salvação. No primeiro momento ela é sabedoria para a salvação, a fé, mas ela também é consolação. Isso aqui é uma das bênçãos que a gente adquire quando a gente consegue entender o Evangelho na prática. E isso também é consolação, mas também esperança, porque significa, e esperança sempre voltada para o futuro, porque a gente não vai estar com o coração nessa terra. E isso aqui é bem mais difícil de colocar em prática quando a gente está com dificuldade. Dificuldade não, ao contrário, quando a gente está com uma vida confortável aqui.
Quando a gente está com a dificuldade, sim, que a gente passa a refletir no céu, que dependendo da dificuldade a gente vai ficar até com vontade de ir para o céu logo. Mas quando está tudo bem aqui, ninguém quer ter um coração ancorado na eternidade, ninguém quer estar refletindo nisso dia após dia, porque você quer, na verdade, melhorar a sua situação aqui. Em outros termos, aqui vai ser o seu céu. Então, o que tiver de dificuldade para você aqui, você vai querer resolver essa dificuldade imediatamente. Não estou falando que não tem que resolver, mas a esperança que Paulo fala aqui, ela não deve ser para o cristão uma fuga do sofrimento apenas. Claro que é válido usar essa fuga, muitas vezes ela é encorajada em momentos de perseguição. Pedro fala isso em 1 Pedro, a tribulação, a provação que vocês estão passando não se compara com a glória que há de vir. Não tem problema nenhum a gente usar dessa esperança para nos dar um combustível maior, para oxigenar a nossa fé, para lidar com tribulações. Mas o Evangelho não é apenas uma fé dos angustiados, não é apenas a religião de quem está passando por tribulação. E isso às vezes até passa uma mensagem implícita para quem está lá fora, e aí o pessoal vem quando está precisando resolver o problema e depois volta. Essa esperança que Paulo fala, que é para consolar, que é para glorificar Deus também, ela deve acontecer até para o crente que tem a vida mais confortável, que é o mais rico dessa terra, que alcança os postos mais concorridos. Ele tem que ter essa esperança, a menos que a gente não tenha uma revelação do que é o céu e do que significa essa terra. E aqui o Paulo vai dando um segmento. Na verdade eu vou fazer uma observação que é importante sobre essa questão da unidade, de concordar na unidade, ter uma mente para adoração em questões secundárias. Eu entendo que no âmbito, eu não conheço muito o movimento evangélico de outros países, mas eu consigo observar um pouco aqui no brasileiro, que algumas questões secundárias foram colocadas como bíblicas. E isso causou, pelo menos eu conheço, sempre fui criado na Assembleia de Deus. E durante um momento eu vi muitas coisas ali que não tinha uma revelação bíblica e era colocado assim como errado mesmo. E eu vejo muita gente que cresceu de forma semelhante a mim, que eles foram para outras igrejas. E na verdade isso foi acontecendo, eu chuto, na última década aqui, que a gente começou a ter algumas igrejas focadas em algumas características secundárias. Isso não é de todo modo errado, mas em temas secundários, a igreja de Cristo deve ter um espaço para todo mundo. Então assim, se eu sou de uma pegada mais rock, eu tenho que ir para uma igreja preta ali. Eu não penso assim, aí você tem igreja, você vai, só tem jovem. Quando a gente estava procurando a igreja, a gente foi numa igreja que não tinha um jovem, só tinha pessoal idoso mesmo. E aí você vai criando uma igreja para cada um. Sendo que na verdade a igreja é de todos. O normal de uma igreja saudável é que tenha jovens, é que tenha idosos, é que tenha adultos, é que tenha crianças. A igreja é justamente isso. E a gente nunca vai conseguir criar uma igreja só que talvez tenha um melhor espaço para todos os gostos. Então de uma forma cada um ter o seu espaço ali na medida do possível, até porque você está congregando com outras pessoas. Então assim, não tem como você chegar e querer empurrar todos os seus lugares, gostaria que fosse assim, 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 não. Na medida do possível você vai criando o seu espaço ali no seu ambiente de adoração, para que torne um corpo de Cristo ali e que nenhum das pessoas, nenhum dos grupos, jovem, idoso, se sinta ali prejudicado. E aqui Paulo retorna o apelo no versículo 7, ele deu aí essa breve fuga, e ele retorna o apelo da aceitação, mas aqui ele retorna num contexto mais amplo. Aqui ele abrange também os gentios e os judeus. Aqui não é mais uma questão de fraco e forte. Para você ver como que não é um tema que está isolado na questão dos alimentos. Ele vai tratando aqui, e não é só uma questão de fraco e forte, é uma questão também de
entender um pouco da nossa fé. E aí ele fala: acolhei-vos uns aos outros, também como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha, você foi salvo sem merecer. O Cristo que te salvou, salvou a mesma pessoa que você está desprezando e julgando fraco. Qual é o sentido disso? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes eu olho assim para trás e falo: nossa, Deus me levou a sério na minha oração, na minha dificuldade, umas coisas que eu era tão infantis que se fosse hoje eu não faria mais da mesma forma. E aí eu olho assim para trás e falo: nossa, ele sendo Deus, ele me levou a sério. E eu sei que dependendo da pessoa que eu fosse contar aquilo ali naquele momento, ela ia rir da minha cara. Assim, ele sendo Deus, sendo todo poderoso, ele faz isso. E é justamente aqui, Deus leva a sério pessoas que nós julgamos não merecer atenção. Pode achar que a pessoa está de frescura, pode ter isso e aquilo. E é o Deus todo poderoso. O Deus que se julga forte não seria digno nem de dirigir a palavra para ele. Então, assim, só lembrar que a igreja é de Cristo, não nossa, e é ele que dá a diretriz. É basicamente nisso que Paulo fala aqui, antes dele tratar justamente agora da questão da aceitação dos judeus e gentios. Ele sonha com essa, o Paulo já tratou isso aqui muito bem, meio que a plenitude dos judeus, o arrependimento. John Stott fala que ele coloca isso aqui também nesse sentido. E aqui a gente tem o versículo 8 e 9 que fala: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus e para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Ele fala isso aqui e aí ele cita 4 textos do Antigo Testamento, da tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta. Os textos são ligeiramente diferentes entre si, mas isso aqui, né, no NVI eu estou lendo na Almeida, é totalmente diferente o texto. Se alguém quiser ler aí, é muito diferente mesmo, mais do que geralmente outros textos. Se alguém quiser abrir aí, antes de eu começar a falar sobre esses versículos. Alguém vai ler? Pode ler, Yoda? Você vai ler? Qualquer um. De cada vez. Eu nome, por isso te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Também diz: cantem de alegria, ó gentios, como o povo livre. Não, é o 8, desculpa. Eu falei 9? Não, desculpa. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Pode seguir no 9, por favor. A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Pronto, perfeito. Aqui coloca Cristo, ele coloca aí como servo, aqui coloca como ministro, dando mesmo na circuncisão, que é onde vai estar aqui relacionado a questão dos judeus. E aqui, ligeiramente, é uma coisa que não dá para perceber muito na primeira leitura, ele fala que para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. O que o John Stott contou aqui? O fato de Deus ter sido ministro da circuncisão, Cristo especificamente no caso, né, foi pela promessa que tinha feito Abraão. E já no caso dos gentios, foi uma misericórdia sem aliança. Tinha uma promessa para eles das nações, como vai colocar aqui nos textos que se seguem, mas não tinha algo tão específico, tão claro como tinha no povo de Israel. Então, aqui
por conta desse detalhe, os versículos 8 e 9, ele trata da aceitação conjunta de Deus, tanto dos judeus como dos gentios. E essa parte aqui, que aqui está, acho que é a parte B do versículo 9, que fala: eu te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Isso aqui, na verdade, é um salmo davídico que Davi, embora sendo rei, ele canta e fala sobre uma glorificação entre os gentios. Só que aqui também não fica claro se é uma postura ativa ou passiva dos gentios. Se os gentios vão estar adorando ou se ele vai estar ali apenas no meio da adoração. E o salmo aqui é 18:49, que por sinal é o mesmo texto de 2 Samuel 22:50. E aqui a gente pula para o versículo 10 e fala assim: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E aqui sim, a gente já tem Deuteronômio 32:43. E aqui você já vê uma postura dos gentios, que é de se alegrar, e que por sinal é uma característica que Paulo vem falando, da consolação, do gozo na NVI, salvo engano, mas tem versões que ela traduz por alegria. E aqui você tem sim diferente do texto anterior que foi citado, aqui no de Deuteronômio, você tem uma postura ativa dos gentios. E aqui tem um versículo 12, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E aí aqui a gente tem a conclusão, que é o versículo 13, que é o que o John Stott chama de segunda bênção. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. A gente fala aqui sobre a questão da unidade, da consolação, mas o texto seguinte ele sempre aponta para Deus, para algo que vai ser para Deus. O gozo, a esperança, a paz, a fé, que ele sempre conclui: o Deus da esperança vos enche de gozo e paz no vosso crer. Aqui no 5 também, ele faz essa mesma continuidade. Ele fala que vocês, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras teremos esperança. Versículo 4. No versículo 5 ele já fala: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. Então, a gente sabe que a todo momento, essas virtudes bíblicas, essas advertências que nos colocam para atentar isso, elas sempre direcionam, que Deus tenha misericórdia, que ele encha de gozo, de paz e esperança. E aqui eu gostaria de concluir. O John Stott, ele cita um puritano chamado Richard Baxter, que ele fala bem assim: no essencial a unidade, no não essencial a liberdade, e em tudo a caridade. Eu acho que é uma coisa assim que talvez como igreja, ninguém sabe como vão ser aí os próximos anos da igreja, vai ser algo que a gente vai ter que aperfeiçoar muito. E eu tenho certeza que se a gente conseguir algum grau de êxito nisso, Cristo vai ficar pregado de uma forma mais expressa, de uma forma mais evidente, que com certeza é uma das coisas que, não só como mensagem para o mundo, mas como uma forma de adoração conjunta, eu acho que coloca um tom a mais de sinceridade na adoração. E sem falar do nosso próprio relacionamento com Deus, que a gente sabe que Deus preza por uma adoração sincera, por uma adoração pura. Então é uma coisa que, como nós mesmos, como cristãos, eu creio que a gente seria fortalecido se a gente, como igreja, conseguir se atentar mais a essa questão, esse ensinamento de Paulo. E é isso, galera. Fique com Deus. Obrigado pela presença. Tem que tirar uma foto. O Cauli pediu. Mateus, tem alguma observação a fazer? Na verdade, alguém tem alguma observação a fazer?
quê? Digita. Acho que não tem não, Anderson. Então tá, brigadão, Matheus.